Fala desenvolvedor, tudo bem? Meu nome é Lucas e hoje a gente está aqui para a terceira aula do nosso curso de criando uma API robusta em .NET 5, tá? E na aula de hoje tivemos algumas mudanças de plano, tá? Na aula passada eu falei que a gente ia construir a nossa camada de serviços, né? Nossa service, mas a gente vai estar trabalhando na nossa camada de infra, tá? Por quê? Porque sem a camada de infra fica complicado construir a camada de serviço, tá? Então vamos começar aqui por baixo, que é bem melhor. Beleza? Ah, uma coisa. Se vocês olharem aqui, eu numerei, tá? As pastas dos repositórios. Então tá aqui 1 manager.py, 2 domain, 3 services, 4 infra e 5 a core. Lucas, preciso realmente fazer isso? Não, mas eu faço porque eu gosto de projeto organizado, de uma solução organizada. É que nem um SRC, né? A pasta SRC. Você precisa fazer isso? Não, mas eu faço porque eu gosto de coisa organizada. Beleza? Bom, então vamos aqui para a nossa camada de infraestrutura, tá? A nossa camada de infraestrutura, ela vai ser a camada que vai comunicar com a gente, com o banco de dados, tá? Então eu vou construir aqui nela, tá? Umas pastinhas. Então vamos lá. Vou construir a pasta chamada context. Aqui vai conter alguns textos com o Entity Framework. Vou criar uma pasta chamada de interfaces. Aqui vai ter as nossas interfaces de repositório, tá? Vou criar mais uma aqui, chamada repositories. Obviamente, se tivermos interfaces de repositório, vamos ter repositórios, tá? Vou criar aqui uma pasta chamada mappings. Aqui vai ter os mapeamentos das entidades, tá? Então, mappings. Vou criar também, por fim, eu acho, as nossas pastas de migrations, tá? New folder migrations. Lucas, por quê? Aqui nessa pasta de migrations vai ter as nossas migrações. A gente vai utilizar o Fluent API para modelar nossa entidade pro Entity Framework lá no SQL Server e depois a gente vai criar essas migrações, né? Vai tirar os nossos mappings daqui e criar lá no SQL Server. Eu já recomendo você abrir o seu gerenciador de banco de dados. Lucas, estou utilizando MySQL, estou utilizando Postgres, tanto faz. Tá, aqui eu vou abrir o SQL Server Studio Magnet para poder criar aqui a nossa base de dados, tá? Por quê? Porque para mim é mais fácil, tá? Tem formas mais fáceis de conseguir pegar a string de conexão por aqui, tá? Eu vou esperar aqui o meu SQL Server abrir, vou conectar na conexão local, lembrando, não estou usando nenhum banco, tá? Externo. Aqui eu vou criar um new database, aqui eu vou chamar ele de User Manager API, tá? É um nome grande, é um nome não bonito, mas para o nosso cenário tá bom. A gente vai ter um banco de dados só, vai ter uma tabela, então sem preocupação com isso, tá? Vamos lá, criei aqui o nosso User Manager API e ele tá limpo. Beleza, só precisa fazer isso. Bom, criando isso, a gente consegue agora criar, no caso, o que a gente precisa para a camada de infraestrutura. A primeira coisa que eu quero criar aqui aplicar o padrão repository, tá? Aplicar o padrão repository, porque eu creio que é uma das coisas que está todo mundo ansioso também para ver, e é um padrão bem bacana. Então, vamos lá. Ó, primeira coisa, a gente tem uma entidade base. Então, a gente precisa de uma interface de repositório base com os métodos que vão lá no banco de dados, beleza? Como que a gente faz isso? Bom, vamos lá. Vamos aqui em interface, vamos dar um new file, né? Um I base repository.cs. Ele vai criar aqui um arquivo para gente. Vamos criar nossa namespace. Namespace manager.infra.interfaces. Beleza. Tá aqui. Public interface I base repository. Presta muita atenção agora. Essa interface, quem for herdar ela, vai ter que passar para ela um T. O que é um T? Vocês vão entender. Onde T é base. Lucas, como assim base? No caso, base é a nossa interface genérica, tá? Então aqui a gente tem que dar um using manager.domain.entities. Lucas, por que ele está
ele vai ficar vermelhinho, talvez apitar se você estiver fazendo no Visual Studio 2019. Porque aqui são projetos separados. A gente não ligou todos eles na mesma solução, tá? Então, a gente vai ligar eles na mesma solução em breve. Mas antes, calma lá. Vamos construir isso aqui primeiro e a gente já liga eles na mesma solução, beleza? Bom, aqui a gente vai ter os métodos que são incomuns entre as entidades, tá? E Lucas, por que que você está criando um task? Por quê? Porque todos os nossos métodos vão ser assíncronos. Por que vão ser assíncronos? Porque isso gera mais performance. Se você não faz tudo na mesma thread, eles fazem threads diferentes, eles conseguem ser autogerenciáveis. O Garbage Collector, que é o coletor de lixo do Aspinet, ele consegue trabalhar melhor. Então, sempre que possível, crie métodos assíncronos. Beleza? Então, vamos dar um newzinho aqui. System.threading.tasks, tá? Para ele poder criar os métodos assíncronos, e eu já vou importar aqui o system.collections.generic, tá? Eu não consegui arrumar ainda o meu IntelliSense, mas conforme for eu corrijo os erros e depois apresento para vocês o que o IntelliSense não pegou, beleza? Aqui no task eu vou passar um T, vou chamar de create, vou receber T e passar o objeto. Acabou. Lucas, mas T, o que que é T? Lembra que eu falei? T é qualquer entidade que seja base. Lucas, mas user não é base. User é base sim, porque a partir do momento que você herda, a herança funciona da seguinte forma: user é base. Isso aqui é o princípio, é uma das letras do Solid, é o L, é o princípio de Liskov, tá? Portanto, a interface que é herdada, ela deve substituir a interface que herda, tá? Porque aqui no caso, user é base, tá? User é uma entidade base, tá? Ele é uma entidade dentro do nosso banco de dados. Então, se para esse cara aqui eu passasse, no caso, se pudesse instanciar base aqui, né, se ele não fosse uma classe abstrata, se eu passar para ele x, y, z, contanto que x, y e z herdem de base, para ele tanto faz, tá? Ele vai se adaptar. Isso aqui é uma classe que ele se adapta ao tipo que você passa aqui para ele, tá vendo? Então, isso aqui é o princípio de Liskov, tá? No caso aplicado à herança, a interface base, ela pode substituir a interface user, tá? Princípio de Liskov, para uma herança ser bem sucedida, beleza? Um pouquinho de Solid aí para vocês. A gente vai ter outros métodos iguaizinhos, task_t, update. Então, mesma coisa, obj, beleza? Vamos ter também um método de remoção, só que como remoção não retorna nada. Aqui eu só vou receber o ID do menino. Aqui eu vou o método get também bem simples, tá? Get long id. Deixa eu apagar esse t a mais que saiu aqui. E ou por fim um task list t, que no caso aqui vai ser o nosso get all, né? Puxa, saiu get ts lá porque, enfim, o nosso get. Beleza, a nossa interface base está aqui. Então, todas as interfaces de repositório que herdarem da interface base, eles vão poder tranquilamente, tá, ter esses métodos aqui sem precisar implementá-los. Então, se eu tiver 900 entidades no meu sistema, um sistema muito grande, eu não vou precisar criar 700 creates. Um create já vai fazer tudo para mim de todas as entidades, tá? Já vai criar todas as entidades para mim. É bem bacana mesmo, tá? Lucas, e agora? Como é que eu implemento? Calma, vamos lá. Vamos agora fazer a entidade, né, do nosso usuário. Por quê? Porque, apesar de termos aqui os métodos necessários, tá? Create, update, remove, get, cada entidade tem os seus métodos em particular. Por exemplo, e se eu quisesse pesquisar por e-mail lá no banco de dados? Lembrando que se eu quisesse, como são métodos incomuns, e se eu colocasse aqui na entidade base, um produto não tem busca por e-mail, entendeu? Ia ficar um método desnecessário ali, entende? Isso é outro princípio do Solid, que é o princípio da segregação de interface, tá? É melhor você ter muitas interfaces com métodos especializados do que ter uma interface só com um monte de método que você não precisa, tá? Então, isso aqui é um princípio da segregação de interface, beleza? Vamos lá então. Eu vou criar aqui namespace, tá? Mesma coisa, manager.infra.
interface. Aqui vai dar um public interface iUser repository, tá? Só que aí a user repository, como eu falei, ela já vai ter pra gente, iBase repository, já vai ter os métodos padrões, tá? E aqui a gente informa, ó, no caso aqui a gente vai informar que t vai ser user. Então, quando o cara quer dar essa interface aqui, ele vai saber que o t dele é o user. Então, tranquilo. E aqui a gente implementa os métodos específicos, né? Que aqui no caso só coloquei 3, tá? Não coloquei muito para não deixar muito complexo, tá? Que é o get by email, tá? String email, beleza? Aqui é um task list user. Lembrando, o task tá aqui porque a gente vai fazer chamadas assíncronas, tá? Search by email, string email. Lucas, por que tem um get by email e um search by email? Vamos lá. Traduzindo para o literal, o get é obter. Então, ele vai buscar o usuário que tem exatamente este e-mail. E o search, ele busca. Então, se você digitar parte de um e-mail, ele vai retornar para você todos os usuários que têm a parte daquele e-mail. Entendeu a diferença do search para o get? O get, ele pega, o search, ele busca, tá? E aqui a gente vai ter um método igualzinho, só que a gente vai pesquisar por nome, tá? Search by name. Aqui a gente vai colocar string name, beleza? Aqui é igualzinho. Beleza. A gente tem as nossas duas interfaces aqui criadas, tranquilo, tá? E agora a gente vai implementar o repositório pattern, que eu sei que vocês estão bem ansiosos, tá? A gente vai precisar primeiro criar a nossa interface, tá? Então, nossa interface não, a nossa classe que vai implementar o Base Repository, afinal a gente precisa implementar isso, tá? E para isso, calma, a gente vai criar aqui, tá? Um new file, eu vou chamar de manager context, tá? .cs. É rapidinho, esse aqui vai ser a nossa classe de contexto, porque sem ela a gente não consegue implementar o nosso base repository e nosso user repository, tá? Eu vou criar ela aqui só para ter ela criada, para poder criar as classes de repositório, e depois eu volto nela e faço a implementação inteira, beleza? É rapidinho, porque a gente precisa ainda instalar um Entity Framework, precisa mandar tudo isso aqui lá para o nosso banco através das migrations, tá? Então, vamos lá. Namespace, manager, ponto infra, tá? Eu chamo de infra, ponto context, beleza? Public class manager context. Aqui ele vai herdar, opa, DB context. Lucas, mas este DB context não existe, estou usando o Visual Studio. Calma, a gente vai, opa, deixa eu só apagar, tá? Cria um construtor para ele aqui, tranquilo. A gente vai instalar o pacote do Entity Framework, tá? Então, vem aqui, terminal, new terminal. Então a gente vem aqui, dá um cd manager. Opa, lembrando, as pastinhas agora tem número, tá? Então, você coloca um 4 traço manager.infra. Opa, tem que colocar, se eu não me engano, a gente tem que colocar aqui, ó, entre aspas, para ele poder acessar, tá? cdmanager.infra, beleza. Vamos CLS para limpar esse console. A gente dá um .NET add package Microsoft.entity framework core, tá? Só isso já é o suficiente. Ele já vai lá no Nugget, vai pegar o pacote pra gente, vai instalar aqui na nossa camada de infra, tá? E a gente vai vir aqui e vai adicionar o using dele, tá? Aqui, using Microsoft.entity framework core. E aqui ele vai ter o nosso DB context tranquilo, tá? Essa implementação não está pronta, ainda falta bastante coisa aqui nessa classe de contexto, mas a gente já volta nela. Vamos agora aplicar de verdade o repositório pattern, tá? Aqui na nossa pasta de repositório, a gente adiciona um new C Sharp. Oh, já dá até para adicionar uma nova classe aqui, tá? Mas eu prefiro adicionar um arquivo e escrever na mão. Para mim é mais prático, tá? Porque eu sou acostumado a utilizar o Visual Studio 2019, lá facilita bastante coisa. O VS Code eu não curto muito para desenvolvimento C Sharp, porque ele falta bastante coisa que o VS 2019 agiliza para mim. Então eu tenho mais produtividade no VS 2019, tá? Enfim,
Vamos focar aqui. Criei o base repository.cs, beleza, tá? Aqui vai conter os nossos métodos genéricos, tá? Sem segredo. Então vamos lá, namespace manager.infra.repositories, tá? Beleza? Public class base repository. Vou passar aqui o T. Vou guardar de base repository, que ele vai também receber T. Nossa, Lucas, mas ele vai receber T por quê? Porque a interface de user repository herda da interface de base repository passando user, que no caso é a entidade aqui que ele quer receber. E a interface vai receber da classe base repository passando user. Vai ser igualzinho aqui em cima, você vai ver. Where t é base, tá? Base. Ah, Lucas, mas ele não... Opa, desculpa. Ah, Lucas, mas ele não conhece sobre base. Ele vai conhecer quando a gente ligar, né? Fazer o ligamento aí dos projetos com a solução e depois referenciar cada projeto. Mas por enquanto, tá? Vai continuar assim, beleza? Bom, aqui a nossa propriedade principal. A gente vai receber um manager context, tá? Vou chamar de context via injeção de dependência, tá? Então, cadê? Gerar construtor, beleza. Quem vai me passar isso aqui? Container de gestão de dependência do ASP.NET Core que a gente vai configurar lá na última aula, tá? Então, ele vai passar para mim esse context aqui, tá? E aqui eu vou ter os meus métodos. Aqui era para ele estar reclamando, tá? Que eu não implementei os métodos, mas como eu falei, meu IntelliSense não está funcionando direito, tá? Mas, vamos lá. Public virtual async task t. Ah, Lucas, onde é que eu ia usar o task? Tá aqui, ó. Você vai usar o task aqui, tá? Vamos lá. Create t obj. Aqui a gente vai falar o context.add obj await context.save change async, né? E aí a gente retorna um objeto. Por que a gente está retornando o que a gente recebeu? O Entity Framework ele funciona através de tracker, tá? Então, a partir do momento que a gente passa esse objeto para aqui e adiciona ele utilizando o Entity Framework, o Entity Framework ele começa a rastrear esse objeto. Então, quando a gente adicionar lá no nosso SQL Server, ele vai criar um ID automático, tá? E o Entity Framework já vai refletir isso para o nosso objeto que está aqui, essa instância aqui, tá? Quando a gente dá o save changes, ele já reflete isso aqui para a gente. E aí a gente pode dar o return obj tranquilo, porque aqui ele já vai retornar com o ID, tá? Bem tranquilo mesmo. Aqui eu vou fazer o método de update, tá? O método de update também é bem parecido. Assim que task t e update. Update. Vamos passar também o objeto que a gente quer atualizar. Uma coisa que eu não expliquei para vocês, por que isso aqui é virtual? Né? Quando um método ele é virtual, significa que ele pode ser sobrescrito por quem o herda. E por que é virtual? Imagine que você tem 90 entidades e elas precisam ser atualizadas, inseridas e tudo mais. Tem esses métodos aqui que eu já expliquei. E em uma determinada entidade, você insere ela de uma forma diferente. Sei lá, você não insere ela utilizando o Fcore, você insere ela utilizando outro framework. Então, tipo assim, ela é virtual porque você pode sobrescrever, tá? E aí você consegue utilizar outra forma de inserção, atualização, enfim, tá? Então, por isso que é virtual, tá? E aqui é bem simples, a gente usa context.entry, tá? obj.state. Aí a gente fala que é entity state.modified, tá? Lembra que eu falei? O Entity Framework ele faz isso aqui é um enum, tá? O Entity Framework ele faz um tracker, tá? Um tracker aqui da nossa instância. Então ele está rastreando já. Quando a gente fala que isso aqui é ponto .entry, obj.state, ele faz o track. E se o ID desse cara não existir, automaticamente ele já vai estourar uma exceção pra gente, que vai ser tratada lá na camada de API, tá? Mas a gente vai garantir que essa exceção não estoure aqui. Mas vamos lá. E aí, quando a gente fala para ele que está atualizado, a gente vai dar um save change async e vai retornar para ele e vai pedir para ele retornar para a gente o objeto atualizado. Tranquilinho, beleza? O outro método é o
public virtual async task remove, tá? Long a gente vai receber o ID, tá? E esse daqui ele tem uma particularidade, tá? A gente vai falar assim, ó, var obj igual await get id. Opa, get id. Esse método get não existe, mas a gente vai criar, tá? Por quê? Porque não adianta ele tentar remover nada. Se o ID que o cara passou aqui não existe no nosso banco de dados, não adianta, ele não vai remover nada e vai estourar uma exceção. Então vamos evitar ele estourar uma exceção, é sempre bom, tá? Então, if obj for diferente de nulo, se realmente existir, tá? Ele vai dar um context.remove no objeto e um await context.save changes async, tá? Então, aqui ele vai ver se o objeto existe, vai receber aqui no construtor. Se o objeto existir, ele vai verificar se é diferente de nulo, né? Se ele existe. O contexto do EF vai remover e depois ele salva no banco, né? Aqui tem que usar o save changes assim, que senão as mudanças aqui não são refletidas lá no banco. Beleza? Perfeito. E aqui os nossos últimos dois métodos, que são os mais simples de todos, né? No caso, o get é um dos mais simples de todos. Public virtual async task get opa, long id, tá? Aqui a gente fala que var obj é igual await context.set t. Isso é porque a gente precisa utilizar o ponto as no tracking, tá? E a gente fala where, onde o x.id, que é o do objeto, foi igual ao id, tá? Ponto toList async. Beleza? Deixa eu só apagar esse W aqui. Então, aqui ele vai setar vai chegar aqui no banco de dados de T, tá? Vai chegar aqui na tabela de T. O asNoTracking é para ele não traquear os objetos, como essa leitura não precisa traquear. Vai falar onde lá no banco de dados o ID for igual ao ID que o cara passou e vai pegar um toList async. E aqui no final a gente só dá um return obj.first or default. Beleza? Isso aqui é um método de extensão da system.link que a gente já vai importar. Beleza. Por fim, falta o nosso último método, tá? Public virtual async task list t, tá? E get. Esse cara aqui vai tornar tudo pra gente. Então é muito mais simples que o outro, tá? Return await context.setT, para ele saber que ele vai pegar de t. Ponto as no tracking, que é para ele não traquear os objetos, tá? Porque isso deixa muito mais leve. Ponto toLast async. Beleza, implementamos os 4 métodos genéricos. Vou explicá-los um a um, então se você não entendeu, agora é a hora, tá? Método de criação, a gente vai, primeiramente, né, a gente vai receber via injeção de dependência um contexto, tá? Que é a classe que faz as operações do Int Framework Core. Beleza, tá? Aqui no nosso método de create, a gente usa o contexto para adicionar a entidade, tá? E salva ele, tá? Lembrando, os objetos do Int Framework Core são traqueados, eles têm o tracker. E aí, então, quando ele utilizar o save changes assim, lá no banco de dados, já, o próprio banco de dados SQL Server já vai gerar o ID, o Int Framework Core vai refletir isso para a gente, tá? Então, esse objeto aqui, o obj aqui já vai ter o ID. No update, a mesma coisa, como eu disse, o objeto é traqueado quando a gente faz esse ponto entry, tá? Ele é traqueado e a gente fala que o estado dele é estado de alterado. O Entity Core já identifica que isso aqui é para dar um update. Quando a gente dá o save changes async, ele dá o update lá no banco de dados. O remove já funciona de uma forma diferente, então a gente primeiro vê se o objeto que a gente quer remover existe. Se existir, a gente remove e salva, e ele vai lá no banco de dados e faz.
Aqui no get, ele seta o objeto, diferente daqui, como aqui no entry, ele seta o tracker. Aqui ele só seta o objeto, tá? Ele fala que ele quer ir nessa tabela aqui, tá? Na tabela T, tá? Ele coloca um as no tracking, porque você não precisa traquear objetos de get, você só vai retornar pro cara. Você não precisa traquear nada, você não vai alterar, você não precisa fazer um rastreio. Isso deixa muito mais leve, tá? As no tracking, e fala onde o ID lá da tabela do banco de dados for igual ao ID que você passou aqui, tá? E dá um toList async. Quando você der esse toList async, ele vai lá no banco de dados e vai dar o select para você, tá? Mas como aqui a gente retorna um só, tá vendo? Task T. Então, aqui a gente dá um return first or default. Retorna o primeiro da lista. Provavelmente a lista vai retornar com um elemento, tá? Mas aí a gente dá o first or default para retornar só o elemento, não uma lista com um elemento. E aqui no get, opa, coloquei get task, tá? É get só. E aqui no get, tá? É bem simples. A gente vai setar a tabela, vai tirar o track e vai retornar a lista. Acabou. Aqui ele vai dar um select asterisco, beleza? Bom, aqui o nosso repositório pattern já está implementado. Então, qualquer classe queira dar de base repository para a entidade que ele quer, já vai ter todos esses métodos aqui, tudo para a gente, tá? Bom, agora a gente vai ter que fazer o nosso repositório de usuário, tá? Então, new file, user repository.cs, tá? Vamos aqui, public, opa, desculpa, namespace, manager.infra.repositories, beleza? Tá? Ah, uma coisa, um detalhe que eu esqueci. Aqui na base repository, a gente tem que importar as namespaces que a gente está utilizando, né? Por quê? Porque o meu IntelliSense, como eu falei, não está funcionando. Então, provavelmente a hora que a gente for dar o nosso .NET Build, ele vai dar erro. O system.link é para a gente poder usar o where aqui, tá? O using system.threading.tasks é para a gente poder utilizar o task, tá? Para poder utilizar métodos assíncronos. A gente tem que dar um Microsoft.entity framework core para poder utilizar a nossa classe aqui. No caso, esse entity state e tudo mais, tá? Os trackers no EF core, tá? A gente também tem que dar um using na nossa manager.domain.entities. Opa, tá difícil. Beleza? Porque a gente está utilizando entidades aqui, tá? No caso, a gente está utilizando a entidade base, tá? Outra coisa, a gente também tem que dar um using manager.infra.interfaces, porque a gente está utilizando aqui a interface, a iBase Repository, tá? E eu acho que é só. Ah, tá, tem mais uma também. Using manager.infra.context, porque a gente está usando o contexto aqui, tá? Bom, lembrando, eu estou fazendo isso porque o meu IntelliSense não está funcionando e ele precisa disso aqui, senão ele não vai conseguir encontrar as dependências quando você der o .NET Build. Lembrando também que aqui no VS Code, no caso, eu não juntei os projetos, né, os .csproj, a solução. Eu vou fazer isso daqui a pouco, tá? Não juntei, então mesmo que você tenha dado os using certinhos, quando você der .NET Build ele vai quebrar. Mas vamos devagar, tá? Vamos entendendo aos poucos, beleza? Vamos construir aqui agora o nosso repositório de usuário, tá? E daqui a pouco a gente mapeia nossas entidades tudo certinho, beleza? Porque isso aqui, no caso, é o repository pattern já funcionando. Vamos lá. Public class user repository, tá? Ele vai herdar, ó, olha que bacana, base repository. Para o base repository ele vai passar user, então aqui eu já tenho os 4 métodos que eu preciso, beleza? E depois a user repository. Mas por que o iUser repository? Porque aqui são os métodos especializados, tá? São os métodos especializados que eu preciso, beleza? Então aqui eu só vou implementar os métodos especializados. Por quê? Porque os outros 4 métodos genéricos já estão aqui, entendeu? Se o cara pegar uma instância de user repository nesse cenário aqui, ele já consegue usar os métodos dessa classe, porque como eu falei, user repository ele é um repositório base. Tá? Ele precisa desses 4 métodos que estão aqui no repositório base. De novo, o princípio de Liskov, né? No caso, user repository ele poderia ser substituído por base repository, certo? Então, vamos lá.
Aqui não muda muita coisa não, tá? Eu vou copiar o código para poder economizar e vou explicar para vocês como é que vai estar funcionando, tá? Bom, aqui está o código. Eu vou receber da mesma forma lá no contexto, lembrando, quando eu instancio o Base Repository, tá? Quando eu instancio esse cara aqui, eu recebo no construtor esse cara aqui. E como eu não vou utilizar instâncias diretas do Base Repository, e sim instâncias de repositórios especializados que vão passar um contexto para ele, então tá vendo aqui, ó, ele recebe no construtor e passa para o construtor base, que está nesse cara aqui, tá vendo? Então ele recebe esse context aqui e passa para esse cara. Esse cara aqui recebe também o mesmo contexto, tá vendo? É bem tranquilo. À primeira vista parece confuso de entender, mas quando você vai praticando, você vai apertando, clicando nas coisas, apertando F12, você acaba entendendo, tá? Bom, e aqui estão os métodos especializados que estão aqui na User Repository. Ó. Se a gente for aqui, tá? Tem 3 métodos e aqui tem 1, 2, 3. Os 3 métodos que a gente precisa. Vamos entender o que eles estão fazendo. Tá? Aqui user, beleza? Ele entra no context.users, então aqui como já é especializado, eu consigo entrar, ó, context.users, beleza? Estou entrando na tabela de usuários, onde x, isso aqui é uma lambda expression, né? Uma lambda, expressão lambda, eu falo que o e-mail da tabela, e aí eu transformo ele em letras minúsculas, tá? Eu uso to lower, tem que ser igual, idêntico ao e-mail que eu recebi no consultor.toLower. Removo o tracking e transformo numa lista. Aqui, como eu preciso só de um, tá vendo? É um e não uma lista. Eu pego o primeiro item da lista e retorno. Então, aqui o método de get by email. Lembrando, o get é para pegar idêntico, tá? Logo embaixo eu tenho o método de pesquisa, e aqui no método de pesquisa é a mesma coisa, só que aqui eu já retorno numa lista, tá? Porque podem ter vários usuários com, sei lá, Lucas. Quantos e-mails que contém Lucas pode ter? Um monte, tá? Então aqui é a mesma coisa, só que perceba que aqui, em vez de eu utilizar igual, igual, eu não quero idêntico, eu quero um que contenha. Então se o cara digitar look, o e-mail daqui da tabela que eu quero pegar tem que conter, tem que ter no meio dele a palavra look. Se tiver, eu retorno, beleza? E no nome, a mesma coisa. No nome tem que ter look, entendeu? Porque quantos Lucas existem? Não sei. Então, o nome tem que conter o nome que eu recebi aqui no construtor, beleza? E aqui está o repositório pattern implementado. Lucas, se eu tivesse mais 272 repositórios, todos eles iam herdar desse cara aqui, passando, no caso, a sua entidade específica. E aí todos eles poderiam utilizar os métodos de create, update e tudo mais. Então isso economiza código de uma forma avassaladora, cara. Economiza código demais e economiza muito trabalho. Então, e ainda te dá uma flexibilidade de, por exemplo, se você precisar inserir de uma outra forma diferente, exemplo, por uma necessidade XYZ você precisa inserir com um Dapper. Você pode implementar o Dapper aqui. Você não precisa utilizar o EF Core só para adicionar. Você pode sobrescrever o método e o resto você utiliza o EF Core. Tudo bem, não tem problema, tá? Bom, por enquanto é isso, a aula já está bem longa, tá? Eu vou deixar para a gente terminar a nossa camada de infraestrutura, uma parte 2, tá? Uma camada de infra parte 2. O que falta para a gente finalizar a camada de infra? Terminar de criar o nosso contexto, criar os mappings da entidade, né? Que no caso é a reflexão da entidade na tabela do banco de dados, né? A entidade no SQL para a entidade aqui no código, tá? E criar as nossas migrations. E aí a gente finaliza a camada de repositório de infraestrutura, desculpa, que é a maior camada. Isso aqui, a maior camada está aqui, tá? A camada de serviço, a camada de API não chegam nem perto do tamanho que essa camada aqui, do trabalho que a gente está tendo aqui, beleza? Então, eu vou encerrar por aqui. Por enquanto é isso. Tá? Não vou dar .NET Build, como eu falei, vai quebrar. Por quê? Porque eu ainda não referenciei tudo na mesma solução. Inclusive, eu vou até mostrar aqui para vocês, tá? Eu vou vir aqui na área de trabalho rapidinho, beleza? Tá vendo? A solução tá aqui. Eu tenho que referenciar esses caras aqui nessa solução aqui. Como eu não referenciei, a camada de infra não pode conversar com a camada de domínio, e, enfim, nenhuma camada se conhece. Então, na próxima aula eu vou terminar a camada de infraestrutura e depois, antes de começar a camada de serviço, eu vou linkar todo mundo lá na solução e aí vai funcionar tudo certinho, tudo show de bola, beleza? Então, espero que você tenha gostado e um abraço, até mais.